Oi, gente linda! E como sempre, vamos direto ao assunto, ok? Como o vídeo anterior ficou muito extenso e esse não era o meu plano, eu deixei um tópico para este vídeo aqui, mas ele se encaixa perfeitamente com o tema de hoje. Para quem está preenchendo um currículo normal, não precisa atentar para o que eu vou falar agora. Mas para quem está preenchendo um currículo Europass, tem um ponto lá que se chama Sobre mim. Não é obrigatório e se você já está enviando uma carta de apresentação separada, não coloca esse tópico. Mas tem gente que não envia nenhuma carta de apresentação e por isso esse elemento pode ajudar. Mas para deixar claro, antes de tudo, não é comum escrever algo sobre você, porque isso não pertence no currículo. O currículo ele serve para apresentar os fatos ao empregador, enquanto a carta de apresentação para você convencer o empregador a querer te conhecer. Mas no currículo Europass você tem a oportunidade de escrever uma mini carta de apresentação, porque nem todos os países da Europa usam esse sistema de carta de apresentação, motivo pelo qual a Europass oferece essa opção dentro do currículo. Mas não exagera, tá? Vamos ler um exemplo juntos e veja se você consegue encontrar os erros nessa introdução. É enfermeiro formado desde 2019 pela Universidade Paulista, pós-graduado em terapia intensiva pela Fundação Soledo em São Paulo de 2019 a 2021. Possui experiência em terapia intensiva e emergência, assim como na área de cuidado a idosos. Fez um curso de inglês na CCBA e procura trabalhos que proporcionem um crescimento profissional. Ok, primeiro, ele escreveu em terceira pessoa. Sabe o que a gente pensa quando vê uma introdução dessa escrita em terceira pessoa? Uau, que mãe bacana escrever no currículo para o próprio filho. Minha mãe não faria isso. Segundo, você percebeu que tudo que ele escreveu aqui o empregador vai ver daqui a pouquinho no currículo? Ou seja, você está obrigando o empregador a ler duas vezes a mesmíssima informação. Gratuliere, você conseguiu fazer com que o empregador virasse os olhos. Ali pertence uma pequena introdução de quem é você e o que você quer e por que essa vaga te chamou a atenção e não tudo que você estudou e onde você trabalhou. Um exemplo bom seria: prezado empregador, eu sou uma pessoa bastante fácil de lidar e amo trabalhar em equipe, mas quero crescer profissionalmente e a possibilidade de ir para a Alemanha me chamou muita atenção. Primeiro, porque é um país que eu tenho muito interesse, e segundo, porque a descrição da vaga é exatamente aquilo que procuro no momento. Espero que meu currículo lhe chame a atenção e possamos nos conhecer brevemente. Pense em coisas simples, mas ao mesmo tempo precisas, ok? E por favor, não escreva uma novela. Umas 3 a 4 frases pequenas já estão de bom tamanho. Depois de entendida essa parte, aqui começa o lamaçal em que todo mundo se suja. Como escrever a minha experiência profissional no currículo? Fato é, um empregador alemão sonha com um currículo que segue uma linha lógica de uma pessoa que fez um bacharel logo após o ensino médio e sem demora foi aprovado em uma vaga exatamente na área que estudou, ficou 2 anos, fez uma especialização, subiu de cargo, trabalhou mais 4 anos em uma outra empresa. Mas daí o empregador acorda babando no travesseiro porque nem todos os currículos seguem uma linha lógica. Muita gente não teve a oportunidade de nascer num berço de ouro e sofreu muito para chegar onde está, tendo um currículo muitas vezes não convencional. É por isso que você tem que tornar o seu currículo, mesmo assim, mesmo diante das dificuldades da vida, atrativo. Então vamos lá. Lembre-se primeiro das regras de estrutura. Você lembra? Sem lacunas, em ordem cronológica invertida e com todas as datas. Coloque o título do emprego e, se tiver, a área. Enfermeiro de cuidados gerais, ou técnico de enfermagem, ou engenheiro mecânico, engenheiro civil, dessa maneira. Coloque o nome do empregador e o local onde você trabalhou. Mas, por favor, não é necessário que você coloque o site ou o endereço completo da empresa. Colocar a cidade e o estado já está de bom tamanho. E daí as atividades.
Mas presta atenção, não exagere. Coloque aqui os tópicos mais importantes. Uma dica: leia novamente a descrição da vaga e veja se você já fez alguma coisa que a vaga descreve como suas futuras atividades. Se sim, se você já fez essas coisas, escreva que fez isso também para mostrar ao empregador que você tem uma experiência exatamente na área que ele está procurando. Se você não tem uma descrição da vaga, porque está se inscrevendo, sei lá, de maneira iniciativa, então dá uma olhada no website do local em que você quer se candidatar e veja o que eles fazem no geral. Aliás, sempre olhe o site do empregador para a vaga que você está se candidatando, assim eles veem o seu interesse. Daí você vai se confrontar com uma coisa: o que eu vou escrever quando eu não tenho experiência nenhuma? Se você acabou de sair da faculdade, o empregador vai ver isso no elemento educação, ok? Daí não tem problema nenhum você não colocar esse elemento de experiência no currículo e você ir direto para o elemento de educação. Mas se depois da faculdade você passou os primeiros 6 meses sem fazer nada, tem que escrever algo para não ficar a temida lacuna. O ideal é que a lacuna que aparece no campo de experiência seja preenchida em algum momento com algum curso de especialização, ou um aprendizado de línguas, ou até um intercâmbio. Mas se você só teve azar na vida e não conseguiu um emprego, coloque procurando um emprego. Se trabalhou na bomboniere da família, coloque isso também. Não tenha vergonha de colocar tudo. Lembrando, a experiência profissional é tudo aquilo que você fez fora dos estudos e especializações. Não coloque aqui estágios que fez durante a faculdade para aumentar o bloco de experiência. Eu recebo currículos de pessoas colocando os estágios da faculdade como experiência de trabalho. O empregador não é burro, gente. Percebe quando você está querendo mostrar mais do que você realmente fez. Foi rápido? No próximo vídeo eu vou falar não somente do elemento educação, mas também ensinar você como o empregador avalia as lacunas no seu currículo, ok? Não perca e bis zum nächsten Mal!